Olá, meu aluno do Colégio Objetivo Sapiens, tudo bem, meus queridos? Olha só, hoje nós vamos estudar três assuntos, Três tópicos principais que são referentes ao capítulo 41 e 42 do nosso livro didático. Nós vamos falar sobre as hemácias, plaquetas e leucócitos. Nós já estudamos em aulas anteriores que o sangue ele é bombeado aí para todas as partes do corpo, na grande circulação sistêmica ou na pequena circulação sistêmica. E isso nós já estudamos nas aulas anteriores. Para a aula de hoje, nós vamos entender qual é a composição do sangue. Ou seja, o sangue ele vai ter... já começou. Hoje a gravação já começou cedo. O sangue ele vai ter que ser produzido em algum tecido ou algum órgão do corpo em específico. E esse órgão do corpo que vai produzir ou que irá produzir as células que vão constituir o sangue é chamado de fêmur. Olha aqui, o fêmur. E, na verdade, assim, meus amores, dentro de alguns ossos grandes e achatados do nosso corpo, nós vamos ter a conhecida medula óssea. Vou colocar aqui no número 2. Medula óssea. A medula óssea, que é um filamento avermelhado, é que vai produzir as células que vão fazer parte da composição do sangue. Porque você sabe, meus amores, que o sangue é um elemento fluido, Vamos fazer logo o feedback logo no início da aula. O sangue é um elemento fluido, tá? Que vai ser bombeado pelo coração para todas as partes do corpo. E esse sangue ele vai capturar oxigênio mais hemoglobina, nós já falamos sobre isso. Vai capturar oxigênio e hemoglobina lá no processo de respiração, lá nos alvéolos pulmonares. Só que para que todo esse percurso para que toda essa sistemática seja completa, nós vamos ter a participação de elementos físicos, elementos figurados, que nós chamamos de células do tecido hematopoético, tá? Que serão as células que fazem parte do sistema sanguíneo. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Nós temos ossos grandes e achatados, Eu representei aqui o fêmur, que é um osso da perna. Dentro do fêmur, nós temos a medula óssea, que vai produzir as células do tecido hematopoético, tá bom? Essas células que nós vamos conhecer já as suas funcionalidades e as suas atuações, tá? Funções e atuações. Então, a partir desta medula óssea, nós vamos ter a produção de células do sangue, mas antes disso, nós vamos entender o processo de diferenciação a partir de uma célula mãe. Tranquilo, filhinhos? Então, a partir da medula óssea, sofre uma diferenciação de uma célula mãe. Esta célula mãe faz parte do tecido mieloide, que faz parte do tecido hematopoético em si. Isso que a gente fala de diferenciação celular, tá? A partir do processo de diferenciação celular, nós vamos ter, um outro processo de diferenciação. Eita, que hoje o negócio vai ser difícil, alto nível aí para vocês. Vocês vão ter a diferenciação em células linfóides, tá? Vocês terão a produção dos linfócitos, tem um acento aqui, acredito eu. Nós teremos, no número 6, os neutrófilos.
os neutrófilos. Depois nós vamos ter as plaquetas. Eita, que a minha mão não vai dar aqui. Eita, que ficou lindo, hein? E no final, bem aquizinho, bem bonitinho, bem organizado, nós vamos ter as conhecidas hemácias. Deixa eu ver por onde que eu vou colocar a minha mão. Aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos ter aqui as hemácias. Aí, agora saiu aquela letra feia que estava. Então vamos lá, meus amores. Dentro do que nós já falamos até agora, bora fazer o checklist, né? Fêmur, ou ossos grandes e achatados do nosso corpo. Nós vamos ter a medula óssea vermelha, um filete, um fio, eu digo que é um filamento, meus amores. Um filamento avermelhado chamado de medula óssea. É através dessa medula óssea que vai produzir as células figuradas do nosso sangue. O sangue que é fluido e que vai percorrer por todas as partes do nosso corpo. No sangue em si, né, se nós fôssemos cortar uma veia e fazer o processo de coleta, o que nós vamos ter lá? Nós vamos ter hemácias, nós vamos ter plaquetas, nós vamos ter os linfócitos, tá? Os linfócitos também são conhecidos como leucócitos, tá bom, meus amores? Eita, que é vários nomes difíceis para hoje. Ok, então, né, vou voltar aqui um tópico que eu tinha esquecido de falar para vocês e me acendeu aqui uma luz no final do túnel, para eu lembrar. As hemácias, vou escrever de lápis aqui, que depois eu tenho que apagar. As hemácias, que eu vou escrever outras coisas, são conhecidos, tá, como glóbulos vermelhos também. Então, se na tua avaliação, na tua prova, dá para vocês verem? Dá. Na tua avaliação ou prova, se vier glóbulos vermelhos, você já sabe que são os leucócitos. Deixa eu ver qual é o outro. Plaquetas, o nome não vai mudar, tá bom? As plaquetas, elas farão parte do processo de coagulação sanguínea, quando existe cortes ali, tecidual, né? Tanto nos tecidos externos quanto nos tecidos internos. E os leucócitos, ou leucócitos, serão conhecidos como glóbulos brancos. Brancos. O papel não quer me obedecer. Glóbulos brancos, tá? Então, quais serão os elementos que vão compor o sangue? Nós vamos ter hemácias, ou glóbulos vermelhos. Nós vamos ter leucócitos ou glóbulos brancos. Você vai ter a proteína das plaquetas que atuarão na coagulação sanguínea. E eu vou colocar um mais bem aqui. Cadê minha borracha? Olha como a minha borracha é show de bola, galerinha. Ai, meu Deus. Catástrofes. Olha como a minha borracha é show de bola, rosinha. Aí a moto barulhenta passa aqui na rua da minha casa. Mas tudo bem, não guardo mágoa no meu coração porque eu sou de Deus. Plaquetas, perdão, mais aquilo que nós chamamos que é a parte fluida do sangue, o plasma, tá? Professor, então é isso que nós vamos ter na composição do sangue. Sim, galera. Hemácias, plaquetas, leucócitos e o plasma. O plasma vai ser a parte líquida, a parte aquosa, tá, gente? Que ela é composta basicamente de 90% de água, 7% de hormônios, gordura, aminoácidos, colesterol, tá bom? Que vai ser transportado aí para todas as partes do nosso organismo, justamente para também nutrir as nossas células. As hemácias ou glóbulos vermelhos, como eu representei aqui no ponto 6 para vocês, terão uma grande característica, tá? Em algumas literaturas vocês poderão encontrar ela como eritrócitos. Deixa eu colocar, vou colocar lápis, galera. Olha o meu lápis lindo.
hemácias ou eritrócitos. Eritrócitos. Um acento aqui. Eritrócitos, tá? Então, olha só como a biologia é show de bola. Nós temos três nomes. Nós temos três nomes para falar a mesma coisa. Hemácias ou glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá bom? Onde essa célula será produzida mesmo, galera? Lá no tecido hematopoético, tá bom? Uma das grandes características das hemácias é que elas são células anucleadas, tá bom, meus amores? Se elas são células anucleadas, o tempo de vida dela vai ser um tempo de vida curto. Ela não vai ter um grande período de vida. Então, assim, as hemácias são anucleadas, elas fazem parte do processo de transporte de... Vou riscar mais. Hoje que eu tô maluquinho aqui. Ela vai transportar o oxigênio, né, mais a hemoglobina para todas as partes do nosso corpo e retirar dos tecidos o CO2. Não é aqui. Ah, minha nossa. O professor de química veio colocando isso errado. Eita, que vai dar muita briga. CO2, que é o dióxido de carbono. Eita, que eu fui show agora. Tá bom, meus amores? Então, assim, qual será a principal atuação das hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos? Elas vão transportar oxigênio mais a hemoglobina para todas as partes do nosso corpo e retirando toxinas como o CO2, como o dióxido de carbono dos tecidos, impedindo aí, né, o apodrecimento e a necrose dos tecidos. Se eu não estou enganado, as hemácias têm um tempo de vida de aproximadamente 4 meses. Tá? Uma patologia que poderia vir numa prova de Enem para vocês seria os casos de leucemia. Tá bom? Onde a pessoa tem déficit ou falecimento da medula óssea, onde ela não vai mais conseguir produzir hemácias nem glóbulos brancos, né, que também são conhecidos como os leucócitos, na quantidade necessária. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Então, assim, 4 meses de vida, então ela tem que sempre estar sendo produzida pela medula óssea vermelha. Então, ela vai fazer o trabalho dela durante esses 4 meses, faltou essa aqui no final, durante esses 4 meses, e ela vai ser excretada, ela vai ser destruída e eliminada do nosso corpo pelo processo de excreção e eliminação de substâncias. Já as plaquetas, como eu falei para vocês, elas serão proteínas que irão participar ativamente, olha, do processo de coagulação. Essa coagulação pode ser de tecido ou vasos sanguíneos. Então, assim, quando você tem um corte, né? Deixa eu mostrar. Um corte da parte superficial dos tecidos, se cortou na pele, olha, tirou aqui um pedaço da pele quando foi limpar as unhas, ou então se cortou com uma faca, se cortou com alguma coisa sem querer, é claro, porque você não é louquinho de se cortar sem necessidade. Na verdade, nem há necessidade de se cortar. Ai, mas esse assunto é para outro dia. Então, o que as plaquetas elas vão entender? Então, elas vão lá para esse vaso, onde aconteceu o rompimento, onde aconteceu o corte. Aí as plaquetas vêm. Vamos lá, amigos. Vamos proteger esse vaso sanguíneo. Vamos criar aqui uma fibra de coagulação. Meu Deus, meus amores, olha só que bacana. Isso não permite com que a pessoa continue perdendo sangue em pequenas e grandes quantidades. Ok? Então, assim, bora fazer o checklist de novo para ver se a gente não esqueceu de nada. Vou começar pelo plasma. O plasma é a parte líquida, tá? Tem 90% de água, que dá a nutrição às nossas células. Dentro desses outros 10% que está faltando,
Nós vamos ter o transporte de hormônios. Eu não posso fazer assim, não. Hormônios. Nós vamos ter transporte de gordura. Esse papel não quer me obedecer, gente. Gordura. E... enfim, monossacarídeos, disacarídeos, tá? E o foco principal vai ser justamente nutrir e trazer equilíbrio líquido, que nós somos seres que precisamos de bastante água, né? Líquido para todas as nossas células, para as outras células teciduais. Show de bola? Plaquetas, então plasma, parte líquida, 90% feito por água, mas transporta hormônios, gorduras e muitos outros elementos, tá bom? As plaquetas trabalharão no processo de coagulação de tecido ou de vasos. Onde aconteceu o corte no teu organismo, elas vão entrar em atuação, tá? Deixa eu ver o que mais. Leucócitos. Faltou os leucócitos ou linfócitos, né? Deixa eu posicionar aqui a minha mão. Qual é a função desse gatão aqui? Esse gatão, esse poderoso, essa célula topzona, ela vai trabalhar no processo de defesa. Se é o processo de defesa, gente, nós vamos ter então, né, ela fazendo parte do sistema já tô escrevendo errado, misericórdia. Cadê a minha borracha? Oh, meu Deus, tá aqui na minha frente. Só um minutinho, efeitos técnicos aí. Vai que a Globo me acha, né? Ai, meu Deus, tô destruindo tudo, gente. Peraí, gente, vai dar tudo certo. Nós vamos ter ela fazendo parte do sistema imunológico, no sistema imuno do nosso corpo. No sentido de quê, meus amores? No sentido de nos defender contra agentes infecciosos ou parasitários, como, por exemplo, né, a atividade viral dos vírus, fungos, bactérias e até mesmo alguns vermes. Tá bom? Então, olha só que bacana, lindões do meu coração. Os leucócitos ou linfócitos, né? Na verdade, a primeira nomenclatura intermediária seria leucócitos bem aqui. Depois da produção desses leucócitos, nós vamos ter a diferenciação em linfócitos. E qual é a atividade dele? Tanto dos linfócitos como dos neutrófilos, né? Do elemento 5 e 6. Elemento 5 e 6. Eita, que eu tô fazendo uma... a especificidade desses dois tipos de células já nucleadas, olha que bacana. Aqui eu já vou ter um núcleo de memória. E aqui elas serão anucleadas. Tá? Ausência de núcleo com núcleo de memória. Por que núcleo de memória, teacher? Porque é o seguinte, muitas das vezes, quando a gente pega uma doença bacteriana, fúngica, nós guardamos na memória dessas células a informação de como aquele agente infeccioso trabalha. Então, como por exemplo na catapora, nós só pegamos a catapora uma vez na vida. Porque se da próxima vez que você entrar em contato com uma pessoa com catapora, nós não vamos pegar mais a catapora. Entendeu, gente? Por que nós não vamos pegar, professor? Porque nossas células de defesa já guardaram em sua memória, em seu núcleo, informações que nos auxiliam nesse processo de defesa. Então a gente não manifesta mais os quadros clínicos. Então, os leucócitos, os glóbulos brancos,
que vão se subdividir, se subdiferenciar em linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, eles vão atuar especificamente contra determinado agente infeccioso ou invasor. Então, eu vou ter um tipo específico de célula de defesa de leucócito para bactéria, para vírus, para fungo, para protozoários, dentre outros elementos. Tranquilos? Então, assim, gente, a priori, né? Nós vamos ter esses elementos, estas classificações aqui, e eu espero que vocês tenham entendido até o momento, ok?